Louvamos ao Senhor, engrandecemos o nome do Senhor, já demos todos os anúncios, então vamos meditar a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo de número 15. Mateus 7, 15. Podemos ler? Diz assim, os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Deus está fazendo uma grande restauração no seu povo, na sua igreja. Restauração. A igreja, ela conheceu reforma. A igreja teve a reforma através de Martinho Lutero, e foi feita uma reforma. Mas reforma não significa restauração. Por quê? Eu vou reformar um prédio. O que eu faço? Arranco essa janela, coloco uma janela nova, arranco essa porta, coloco outra porta nova, troco o piso, troco o madeiramento, troco as telhas. Eu faço uma reforma num prédio, tiro uma parede, faço outra, derrubo uma coisa, modifico. Reformar significa fazer uma modificação, fazer uma reforma, mas com direito à modificação. Agora, restauração é o que acontece nos imóveis, nos patrimônios que são tomados por históricos, patrimônio histórico. Não é apenas uma reforma, é uma restauração. Restauração significa você fazer um conserto e deixá-la como era original, sem mudar, sem mudança, sem modificar. Deixar ela boa. Essa janela está podre? Está. Então você vai ter que mandar fazer uma janela com as mesmas características, o mesmo tamanho, a mesma espessura, o mesmo modelo, de modo que quem passar em frente vai olhar e vai ver a mesma janela, só que restaurada, só que nova, só que agora não está quebrada, não está podre, não está cheia de cupim, ela está como estava antes. Então é um processo que custa muito mais caro. Fazer-se uma reforma é um preço.
restauração é outro preço. Então, o que acontece? Hoje restaurar é muito caro, é muito dinheiro. Por quê? Porque tem que deixar com as mesmas características, deixar com a mesma aparência, da mesma maneira como era antes. E é isso que o Senhor deseja fazer. Por quê? Porque a igreja passa por uma reforma, mas essa reforma que a igreja passou, ela teve muita modificação daquilo que o Senhor estabeleceu, do concerto que Deus estabeleceu com o homem antes da sua queda. Porque o desejo de Deus não é simplesmente que nós sejamos um ajuntamento de pessoas. O desejo de Deus não é apenas que agora a gente fala assim: agora eu sou evangélico, agora eu mudei de religião, ou não tinha uma, agora eu arrumei uma. Ou dizer, ou agora essa religião é melhor que a outra, ou que aquela, ou que aquela outra. Deus não está nem preocupado com isso, não é isso que Deus deseja de nós. Mas o desejo de Deus é um procedimento, um processo, através do Espírito Santo, de uma restauração no povo, para que nós possamos estar nas mesmas características, da maneira que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus antes da sua queda. Então, a palavra do Senhor, ela diz que Deus está impressionado e preocupado com os nossos frutos, porque o falso profeta, ele não tem fruto. O falso profeta, ele não tem fruto. Significa que aquela igreja, quando está dizendo falso profeta, a gente assusta, né? Cuidado para não ser enganado. Não! Quando eu estou falando falso profeta, eu estou dizendo aqui para nós tomarmos cuidado para não nos tornarmos uma igreja falso profeta. Está entendendo? Por quê? Porque se o que nós anunciamos, o que nós pregamos, o que nós discipulamos não tem fruto que o Senhor está buscando, estamos correndo sério risco de ser cortado e lançado no fogo. É o que a palavra diz. Então vamos entender um pouquinho daquilo que o Senhor deseja, a restauração que Deus deseja. Por quê? Qual é o nosso chamado? É quando nós recebemos muito mais do que uma pregação, ou uma mensagem, ou um entendimento, ou um sermão, mas quando nós podemos compreender a vontade de Deus, o querer de Deus, e mais do que isso, mais do que compreender, é quando nós podemos obedecer. Fruto significa obedecer. Resultado, frutificar, é o resultado daquilo que foi plantado. Se você planta uma semente de laranja, obviamente você quer colher laranja. E o dia que frutificar, você ainda quer provar do fruto. Porque se a laranja for azeda, você fala assim: vou cortar o pé. Porque eu não quero ter um pé de laranja azeda. É pior que limão. Então, eu quero boa qualidade. Eu tenho lá um pé de goiaba, mas enferruja tudo, dá tudo bicho, eu não aproveito nada. Eu vou cortar ela e vou colocar outro tipo de planta aqui. Porque ninguém quer ter alguma coisa que não está frutificando. Ninguém quer ter um produto, uma árvore, uma planta que não deu o seu fruto. Muito menos Deus. Então, vamos entender um pouquinho o que aconteceu aqui em Josué. O que Deus espera. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, o que Deus espera de todos nós. Josué. Porque muitas vezes nós corremos um risco tão sério, mas tão sério. Você conhece a história de Josué? Quando se fala em Josué, até as criancinhas lembram do cântico.
vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Josué foi aquele que marcou, as muralhas caíram. Deus desceu, derrubou as muralhas, e as muralhas caíram, e quando a gente canta, as crianças cantam, então vem aquela vibração de muros caindo, e possuindo, tomando posse da cidade. Vamos possuir Jericó, vamos tomar posse de Jericó, as muralhas caíram, e agora nós vamos possuí-la, e aquela euforia toda, Deus derrubou Jericó, e faz até campanha, né? A campanha de Jericó, as muralhas que caem, e as muralhas representam doença, enfermidade. Vamos fazer as campanhas para que Jericó caia na sua vida, que os muros caiam na sua vida. E às vezes a gente fica tão empolgado com isso. Aí aqui no capítulo 7, os israelitas depois que eles conquistam Jericó, não vou ler todo o capítulo, mas quando eles conquistam Jericó, eles estão naquela euforia. Olha, Deus derramou o poder dele, Deus visitou, derrubou as muralhas, caiu as muralhas. Olha, Josué, agora nós vamos conquistar aí, não é? É uma cidadezinha pequena, não vamos nem cansar o exército. Deixa o exército acampado aqui, manda um batalhão só de homens lá, porque Deus está conosco. Esse é o perigo, esse é o maior perigo na minha vida e na sua vida, é quando nós temos a certeza que Deus está conosco. Nós temos a certeza que Deus está conosco. Por quê? Porque se nós conquistamos ontem nós tivemos um grande milagre, né? Ontem eu fui curado, recebi um milagre, então significa que Deus está no pedaço, Deus está na área, Deus está aqui, não é? Só que tem uma coisa, vamos lá conquistar, nem canse o exército, vai lá, e de repente, o exército foi ferido, então, foi derrotado, e os homens fugiram, e chegaram ali, os homens chorando, e disseram assim: olha, Josué, nós perdemos, nós fomos derrotados. Como assim? Se Deus fez um milagre tão grande em Jericó ontem e hoje nós fomos fracassados, que explicação nós temos para isso? Que explicação nós temos? Espera aí, a única explicação que nós temos é a óbvia, que ontem Deus estava conosco e hoje Ele não está. Você pode ver que a coisa é tão rápida, você pode ver que é de ontem para hoje ou de hoje para amanhã. Ontem Deus estava comigo, mas hoje Ele não está. Ontem Ele foi comigo, mas hoje Ele não foi. Por quê? Por quê, Senhor? O que aconteceu? Porque ontem o Senhor nos teve conosco, derrubou aquela muralha, nos deu um grande milagre, nós fomos abençoados, nós pulamos, cantamos, dançamos, festejamos, e hoje nós estamos chorando porque nós somos derrotados. Sabe por quê? Porque ontem eu fui com vocês e hoje eu não fui. E por que o Senhor foi ontem e não foi hoje? Por causa do pecado. Pecado. Eu disse para vocês que não tomassem nada, e alguém tomou. Por isso eu não fui. Diz aqui que Josué convocou todo mundo e disse assim: venha cá, eu quero saber quem foi que desobedeceu a palavra do Senhor. Por isso o Senhor não foi conosco na guerra e nós perdemos. E nós podemos enviar todos os nossos soldados, nós vamos morrer todos, se o Senhor não for conosco. Nós temos que fazer essa análise na nossa vida como igreja. Não vamos achar naquela euforia, não vamos nessa, a euforia que está aqui, expulsei demônio, curei enfermos, é aquela euforia, e Deus está aqui, porque nós curamos, os demônios não resistem, as doenças saem, o mal desaparece, e Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Veja bem que Ele disse: eu não vos conheço.
Mas, Senhor, nós profetizamos no seu nome, os demônios foram expulsos no teu nome, os doentes foram curados no teu nome. Mas eu não conheço, eu não sei quem vocês é. No meu nome os demônios saem, e no meu nome as enfermidades são curadas. Mas não significa que eu conheço você. Eu preciso conhecer alguém. Deus quer conhecer alguém, Jesus quer conhecer alguém, conhecer você. Ele quer uma igreja que Ele conheça, Ele quer um povo que Ele conheça. Eu sou o teu Deus e vós sois o meu povo. O maior prazer de Deus era apresentar a Adão e estar com Adão. Aquele momento para Deus era um momento importante de estar junto do homem. Deus quer isso. Deus não criou você para você ficar aqui na terra passando as suas dificuldades, está aqui dando seus pulos aqui. Deus está lá, nem está se preocupando com você, não. Ele disse: se você passar pelo fogo, eu estarei contigo. Se você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando você vai numa guerra, eu vou contigo. Davi disse isso: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer mesmo, porque o Senhor vai passar comigo lá. O Senhor vai estar comigo em todas as minhas necessidades, em todas as minhas dificuldades. Se eu passar por um problema, por alguma coisa, alguma aflição, o Senhor estará junto comigo. Ele estará junto comigo. Se o meu barco passar por uma tempestade, o Senhor vai estar lá para acalmar a tempestade. Se faltar pão, Ele vai estar lá para multiplicar e abençoar. Se não tiver o vinho, Ele vai estar lá para multiplicar, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus. Mas é preciso que Ele esteja lá. Nós não podemos ser igreja e Deus não está lá. Não podemos nos reunir como igreja e o Senhor não está ali. Não podemos sair, e eles saíram e anunciaram a palavra, e os sinais o acompanharam, e Deus confirmava a palavra deles com sinais e com a sua presença. Igreja é isso. Nós não podemos, agora nós descobrimos a pólvora, agora que Deus está... Não. Desde que a igreja foi criada, dos dias dos apóstolos, o Senhor vem o quê? Trabalhando. O Espírito Santo vem trabalhando, para quê? Até que a gente chega, Paulo disse, a estatura de varão perfeito. A cada dia nós estamos num processo, num procedimento que o Espírito Santo está trabalhando conosco. O que aconteceu? Daí apresentou um homem por nome de Acã, e ele disse assim: Josué, o Senhor disse que nós não deveríamos tomar nada que tinha em Jericó, né? Só que teve uma coisa, eu vi uma capa babilônica, eu vi barras de prata, eu vi uma barra de ouro, e eu não resisti. Eu tomei para mim. Eu tomei para mim. Ele disse: a capa eu guardei na minha casa. A capa eu guardei dentro da minha casa. E as barras de prata eu enterrei na terra. A terra representa quem? Eu, você. Deus pegou a terra e fez o homem. E justamente eu cobicei, que algumas versões falam, eu cobicei aquelas capas. Outras falam, eu desejei aquelas capas. Aquela capa, aquele ouro e aquela prata, e eu tomei para mim. Levei para a minha casa. Levei para a minha casa. Olha só, que Zaqueu levou Jesus para a sua casa, e esse homem levou uma capa da Babilônia para a sua casa. Babilônia, é interessante, né? Babilônia significa mistura ou confusão, né? Vem de Bavel, que significa mistura ou confusão. Significa que o sagrado e o mundano e o proibido estão todos misturados, e é difícil de identificá-los. Babilônia significa isso.
Mas existe mais ainda além, que segundo os judeus do hebraico antigo, Babilônia também, para eles, provém da palavra Babel, que também significa confusão, onde Deus colocou a confusão das línguas, aquela torre de Babel, aquela torre de Babel, porque os homens queriam fazer o quê? Serem grandes. Nós queremos estabelecer o nosso nome, nós queremos reinar, nós queremos que todo mundo chegue aqui, olhe e fale assim: nossa, que maravilha, essa é a maior maravilha do mundo. E eles depois dizem assim: fomos nós que fizemos, nós somos o dono da maravilha, são as obras das nossas mãos. Vamos fazer o nosso nome grande, vamos engrandecer o nosso nome. E sendo que o homem foi criado para engrandecer o nome do Senhor, e quando o homem deixa de engrandecer o nome de Deus para engrandecer o seu nome, aí vem a confusão, aí vem a mistura, é a confusão, porque não consegue se identificar e diferenciar aquilo que é sagrado, aquilo que é mundano e aquilo que é proibido. Então o homem age por um impulso, como aconteceu com esse Acã. Deus falou para não tocar, para não pegar, mas eu não resisti. A hora que eu vi aquela capa da Babilônia, aquilo que só eu teria isso, eu poderia no futuro exibir para todo mundo uma capa da Babilônia que só eu tenho, porque o que tinha lá queimou tudo, e eu tenho uma peça única. Sabe quanto que isso pode valer no mercado? Uma peça histórica que ninguém tem? Isso é raridade, isso tem valor, isso custa caro. E mesmo na história, para os historiadores, pode ser colocado no museu. E quem foi que achou isso? Acã. Imagine eu, Acã, sendo conhecido no Egito, eu sendo conhecido em toda parte, todo mundo sabendo que a capa de Acã está agora no museu de arte, está não sei aonde, está aqui, está ali, está por toda parte. Mas não era a capa de Acã, era mais do que isso, era o desejo de fazer o nome dele grande. E sabe quando que nós engrandecemos o nome de Deus, o nome do Senhor? Quando nós tememos e obedecemos. Quando nós não obedecemos, nós desonramos o Senhor e fazemos o nome dele ficar pequeno. Mas quando nós amamos o Senhor e tememos ao Senhor e obedecemos, ele faz o nome dele ser exaltado sobre as nossas vidas. Ele engrandece o nome dele sobre nós. A misericórdia dele é grande sobre nós. Eu escondi na terra, no meio da minha tenda. Só que tem uma coisa: depois que aquilo tudo foi destruído, o Senhor deu a vitória para eles sobre a cidade de Ai, porque agora o Senhor está conosco. Sabe, irmãos, o que nós temos que entender é que quando o Senhor está conosco, a vitória é certa. Se Deus estivesse, se existe uma igreja, não importa o tamanho, não importa o tamanho de números dessa igreja, o que importa para Deus, Deus não está preocupado e nem impressionado se essa igreja tem 500, tem 1000, tem 2000, tem 5000, tem 10.000, mas Deus está preocupado se aquelas pessoas estão ou não tocando no coração dele, fazendo ou não a sua vontade, e se ele está ou não no meio do seu povo. Olha o que aconteceu aqui em Juízes capítulo 8. Entenda isso, que nós vamos orar daqui a pouco. Eu quero que você entenda. Depois de Josué, tem Juízes capítulo 8, versículo 22. Conhece a história de Gideão, né? Que Gideão foi lá, venceu com 300 homens.
E depois que Gideão traz aquela grande vitória para o povo, livrou o povo do poder dos midianitas, está aqui no capítulo 8, versículo 22. Diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu, como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. E o 23 diz: porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Gideão, você é o cara, Deus está com você. Com 300 homens você derrotou todo esse gigante. Gideão, faz o seguinte: você vai ser o nosso líder, você vai reinar sobre nós, você vai dominar nós, você vai dominar, seus filhos vão dominar, o filho dos seus filhos vão dominar, os seus netos, a sua geração, a sua descendência vai ser o nosso líder, vai ser o nosso rei. E ele poderia o quê? Poxa, quem me diria, né? Quem diria que um dia eu ia ser o rei de Israel, os meus filhos seriam o rei, dos meus netos seriam reis, bisnetos e assim por diante. O povo me declarou rei. Mas Gideão disse assim: olha gente, vocês estão enganados. Vocês estão enganados, sabe por quê? Porque vocês estão achando que fui eu que dei a vocês essa vitória. Vocês estão achando que fui eu que derrotei os midianitas. Não fui eu. Por quê? Quem com um exército de 300 homens podia enfrentar um exército numeroso daquele e derrotá-lo? Nem eu punha fé, porque é certeza que eu ia morrer. O Senhor derrotou os midianitas. Então, nada melhor do que o Senhor para reinar sobre vocês, o Senhor para dominar sobre vocês. A ideia é boa. Vamos deixar que o Senhor reine sobre nós então. Só que teve um porém. O dia que Gideão morreu, Gideão teve 70 filhos. 70 filhos. Depois ele teve mais um filho com uma concubina, que chamou-se Abimeleque. Então, 71 filhos, 70 mais um, 70 mais um, 71. E esse Abimeleque chegou para o povo, depois que Gideão morreu, ele chegou e falou: sabe aquela proposta de reinar? Sabe aquela proposta que você fez para o meu pai de reinar? Eu aceito. Eu quero ser rei. Eu quero dominar. Eu quero ser poderoso. Eu quero ser grande, eu quero ser forte, eu quero dominar. Eu quero ser o poderoso de Israel. E o povo ficou meio assim, né? Ele falou assim: vocês escolhem eu contra os meus 70 irmãos. O que vocês preferem? Que um reine ou que 70 reine sobre vocês? Vocês escolhem. Vocês querem ter 70 pessoas dando ordem ou quer ter uma só? Melhor ter um do que ter 70. Então, me ajudem a matar os meus 70 irmãos. E num só dia, numa só pedra, eles foram trazendo, aprisionando os irmãos e foram trazendo um por um. Foram trazendo, matava um, matava o segundo, matava o terceiro, matava o quarto, matava. Só que ele só conseguiu matar 69. Porque o mais novo, o menor, ele se escondeu. E ele não pôde achar. Ele escondeu. Ele se escondeu. Foi procurado. Só que eu creio que quem escondeu ele foi Deus.
não foi o homem. Porque a Bíblia fala assim que quando Moisés morreu, Deus enterrou o corpo de Moisés. E o que já procuraram o corpo de Moisés, até hoje ninguém achou. Até o diabo quer saber onde estava, porque questionou com o anjo, falou: onde está o corpo de Moisés? Me diz onde está o corpo de Moisés. E o anjo diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Por quê? Porque o que Deus esconde, nem o diabo acha. Nem o diabo acha, ninguém consegue achar. E procuraram esse moço, procuraram, onde que ele está? Ninguém sabe. Ninguém sabe onde ele está. Está escondido. Então, deixa ele para lá. É o menor mesmo. Ele não vai poder fazer mal contra mim, porque os outros todos morreram. Ele está escondido e acho que ele vai morrer escondido. Por quê? Porque ele não tem coragem de sair do esconderijo, porque se ele sair do esconderijo, eu mato ele. Se ele sair do esconderijo, ele morre. Então, que ele apodreça no esconderijo dele, que não saia mesmo. Daí este homem saiu e começou a reinar. Ele começa a reinar, mas ele é um rei sem Deus, sem temor de Deus, sem obediência a Deus, que não dá a mínima importância para o que Deus fala, o que Deus pensa, o que Deus age. Eu sou o rei e eu sou o rei e acabou. E aí? Aí o Senhor levanta o menor. Sabe, irmãos, Deus tem a especialidade de Deus é levantar o pequeno, é levantar o menor, é levantar aquele que é pequeno. Porque Deus não precisa de ninguém grande não, porque a grandeza é dele. Deus pode escolher o menor. Por quê? Porque ele vai manifestar o poder dele no menor. Deus não precisa do maior. Deus não está impressionado, eu estou procurando coisa grande aqui na terra. Deus não. Deus está procurando alguém que tem um coração segundo o coração de Deus. Aí o que aconteceu? Esse rapaz, ele sai e ele convoca todos os homens de Israel, e ele conta uma história. Está aqui em Juízes capítulo 9, a partir do versículo 7, só para você entender, nós já estamos encerrando. Avisado disso, Jotão, Juízes capítulo 9, versículo 7, o apólogo de Jotão. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim. Ele achava que nem ia sair do esconderijo, ele saiu e lá foi em cima do monte, no lugar mais alto, e em alta voz ele clamou e disse: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. E todo mundo foi chegando a ele, e ele gritava: venham moradores, venham cidadãos. E todo mundo foi chegando ao monte, ao pé do monte, e foram ouvindo o que ele tinha para dizer. Ele disse: eu vou contar para vocês uma história, e quero que vocês prestem atenção nessa história que eu vou contar. Ele disse assim: certa vez as árvores do campo se reuniram porque queriam ungir um rei. E disseram, as árvores disseram para a oliveira: oliveira, você quer reinar sobre nós? Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens de mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Sabe, eu não posso assumir um compromisso, porque eu já tenho um compromisso, e o meu compromisso, eu sou uma oliveira, eu tenho que gerar azeite, eu sou tão importante para Deus e para os homens. Sabe por quê? Deus me criou, e através do meu fruto, azeitona serve para comer. Quem não usa azeitona?
Não gosta de azeitona? Tem gente que não gosta, mas tem gente que não fica sem azeitona, né? Briga por causa da azeitona, né? Tem gente que fala assim, a minha empada, se não tiver azeitona, eu vou brigar, não pago. Só pago se tiver azeitona dentro, né? Se tiver sem azeitona, não pago. Porque é a lei, é a lenda, né? Se não tiver azeitona, não paga. Olha, a azeitona serve de comida. E quando se prensa ela, o primeiro azeite que sai serve para unção. Eu unjo reis, eu unjo sacerdotes, eu unjo profetas. E depois passa uma outra que serve para comida. Faz o pão para o homem comer. Coloca na farinha o azeite e faz o pão. E depois a outra prensa que passa, esmaga ela, que sai o mais grosso, serve para iluminação, para colocar nas lamparinas para iluminar os homens. Os homens se servem de mim e Deus também se serve de mim, porque através do meu fruto é que Ele unge reis, sacerdotes e profetas. A palavra diz para a gente ungir os enfermos com azeite e orar e eles serão curados. Deus precisa de mim. Deus precisa do meu fruto e eu não posso deixar do que eu estou fazendo para servir as árvores. Tá bom. Então disseram as árvores à figueira: então vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu fruto, e iria pairar sobre as árvores? Eu não. Naquela época havia o frio, e o frio não produzia nada. Temperatura caía, não se produzia nada. Então as pessoas colhiam os figos na sua estação e secavam ele, como a gente compra aqueles doces de figo seco. E eles comiam aquilo no frio, eles se alimentavam daquilo, eles eram sustentados daquilo. Nós não temos alimento, mas temos estocado os figos. Ele nos serve de alimento. O Senhor tem me usado para alimentar os homens, para continuar o ciclo da vida. E eu deixaria de ser útil a Deus e aos homens para reinar? Reinar seria para preencher o meu ego, mas acontece que eu me sinto melhor produzindo os meus frutos. Então deixa para lá. Aí tem um versículo aqui, o 12. Então disseram as árvores à videira: então vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens? Iria pairar sobre as árvores? Eu? De jeito nenhum. Hoje nós usamos na ceia, mas os judeus a vida inteira usaram para celebrar a Páscoa, para adorar o Senhor. O próprio Jesus pegou o cálice e disse: esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Eu deixar de produzir o meu fruto, que agrada a Deus e que Deus se serve dele, e os homens para mim ser reis sobre árvores? Eu não. Prefiro dar fruto. Tá bom. Então tem outro versículo aqui. Versículo 15. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis. Olha só. Primeiro 14 aqui. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis, rei sobre vós, vinde, refugiai-me debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do campo. Vocês querem que eu seja o rei de vocês? Eu estou disposto. Eu quero ser. Espinho serve para alguma coisa?
O fruto do espinho serve lá para alguma coisa? A Bíblia fala que o espinho só serve para ser cortado e lançado no fogo. Espinho não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma, e assim somos nós quando deixamos de produzir o nosso fruto. Assim somos nós, a igreja que não produz. Aquele que não produz os frutos é cortado e lançado no fogo. Então, ele não tem nada a perder, porque eu não tenho fruto. Para quem não produz nada, ser rei é uma boa. Vocês querem que eu seja rei? Eu quero ser. Olha lá, hein? Eu vou abrir as minhas asas, vocês entram embaixo. Entrar embaixo dos espinheiros. Ele disse assim, ó, agora que vocês me ungiram a rei e entraram debaixo dos meus espinhos, quem não suportar, eu vou queimá-los com fogo. Essa é a vontade do espinho. Porque se eu estou destinado ao fogo, vocês irão no fogo junto comigo. É isso que o diabo faz. O que está preparado para o diabo? O lago de fogo e enxofre. Ele fala, então você vem comigo. Nós temos que dizer, Satanás, você vai sozinho, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assim que nós devemos. Ah, mas deixa de produzir o seu fruto para reinar. Tudo isso é meu, eu te darei se você prostrar e me adorar. Ah, Satanás, está escrito, somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele prostrarás. Eu não quero nada disso. Eu quero Deus, eu quero a presença dEle, eu quero o Espírito dEle na minha vida. Tá bom? O que eu estou dizendo para vocês, disse Jotão, é profético. Vocês escolheram o espinho? É. Agora, se vocês não suportarem o espinho vos queimará. Foi isso que vocês fizeram. Vocês mataram todos os meus irmãos. Agora, se vocês não suportar os espinhos de Abimeleque, vocês serão queimados. E quando o povo sentiu a opressão, porque um homem que não tem temor de Deus, que não guarda a palavra do Senhor, não guarda o mandamento do Senhor, ele não tem amor, não tem bondade, não tem misericórdia. Ele só quer para ele. Eu sou seu rei, dá tudo que você tem para mim, porque eu sou rei. Sou eu. A verdade é essa, irmãos, nós não fomos chamados para reinar como igreja, mas não para ser servido, mas para servir. Nós fomos chamados para lavar pés. Nós fomos chamados para levar o pão, nós fomos chamados para levar a mensagem, nós fomos chamados, Paulo disse, eu sofro prisões, açoites, mas vocês são livres por causa da palavra que eu prego para vocês. Eu estou preso, eu estou sofrendo por causa da palavra que vocês receberam. A punição sobrou para mim, mas a graça sobrou para vocês. A misericórdia é sua, mas a dor é minha. Mas não tem nada não, um dia eu vou receber o meu galardão lá na glória. Fiquem em paz, não tenham pena de mim não, porque grande será a recompensa. Aí este homem começou a queimar todo mundo. Começou a chegar, as pessoas estavam na casa, você não vai dar o seu dinheiro para mim, o seu ouro para mim? Não, então junta fogo e queima eles. As pessoas subiam na torre e o que acontecia? Vamos subir na torre, milhares de pessoas subiam nas torres, eles cortavam árvores, galhos de árvores jogavam no chão e tacavam fogo e queimava com todas aquelas pessoas dentro. Ou vocês fazem o que eu quero ou vocês morrem, ou vocês me dão o que eu quero ou vocês morrem. Eu sou rei, eu mando, eu sou poderoso e vocês têm que ceder a mim, têm que servir a mim, têm que se entregar a mim, têm que dar tudo que vocês têm para mim. E o povo fugia, subia nos lugares altos, nas torres, e ele queimava outra torre. E corriam em outra torre, e ele queimava e matava as pessoas. Até que ele chega numa torre, chamada Torre de Siquém. E quando ele chega naquela torre, começam a colocar a lenha. Vamos trazendo lenha, porque nós vamos matar mais esse povo. Para saber que de Abimeleque ninguém foge. Quem não se rende a mim, quem não me obedece, quem não se entrega a mim, vai sofrer, vai padecer e vai morrer. E aí?
Todo mundo está lá chorando, desesperado. Agora nós vamos morrer, agora é o nosso fim, agora não tem saída, agora nós vamos morrer queimado, nós vamos ser destruídos, os nossos filhos, a nossa casa vai ser destruída, a nossa casa vai ser perecida, a nossa casa vai perecer, vai morrer, vamos ser todos queimados, destruídos. E quem pode nos ajudar? E quem pode nos defender? E quem pode fazer alguma coisa contra nós? Ninguém sabe como fazer. E aí a Bíblia fala assim: mas uma mulher, que não diz o nome, só diz uma mulher, se abaixou, pegou uma pedra pesada, uma pedra enorme, e ela chegou na janela, e ela jogou aquela pedra, e diz: a pedra desceu, caiu na cabeça de Abimeleque, rachou seu crânio, e ele caiu no chão e ele estava agonizando. E as últimas palavras que ele disse para aquele que trazia as suas armas, o seu guardador de armas, ele disse: desembanhe a espada e me mate, porque não quero que alguém diga assim: foi morto Abimeleque por uma mulher. Então apressa, tira a espada e me mate logo. E aquele jovem tirou a espada e matou. E toda a fúria do seu exército acabou, porque o rei está morto. O rei não vive mais. Sabe, eu quero encerrar com isso. Eu quero encerrar com isso. Quando as pessoas estiverem no desespero, o mundo está no desespero. Por quê? Porque este rei representa o diabo, representa aquele que veio para roubar, para matar e para destruir. É aquele que está destruindo, é aquele que está matando, é aquele que está tragando, é aquele que está roubando, é aquele que está destruindo. Mas a Bíblia diz que uma mulher, e eu posso assegurar para você que essa mulher, ela representa a noiva do Cordeiro. A mulher é a noiva de Cristo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que pega a pedra, e esta pedra não é outra senão Jesus. É a pedra fundamental, a rocha eterna, é a pedra de esquina, é a pedra angular, que quando foi lançada na cabeça, esmagou a cabeça dele e deu a vitória a todos. Aleluia, aleluia. Você é essa mulher, e você tem a pedra que é Jesus. Podemos livrar? Ninguém naquela torre morreu. Aquela mulher disse: ninguém vai morrer mais por esse homem. Chega. Eu quero pôr um ponto final nisso. Será que nós estamos dispostos a tomar atitude? A pedra está na sua mão. A pedra é Jesus. E se você tiver uma atitude hoje, uma atitude de dizer assim: eu vou lançar essa rocha, eu vou lançar essa pedra, eu vou lançar a pedra. Vamos colocar em pé, irmãos. Nós somos a mulher, nós somos a noiva. Podemos arremessar essa pedra, podemos lançar, podemos salvar a muitos, podemos guardar a vida de muitos, podemos defender a vida de muitos. Oh Deus, venham nossos obreiros. Nós vamos já ministrar a ceia, já vamos estar encerrando. Ó Deus poderoso, ó Deus, Tu és santo, a Tua palavra é fiel, é digna de toda aceitação. Oh meu Deus, porque a Tua palavra diz que na noite que o Senhor foi traído, oh meu Deus, o Senhor tomou o pão e o cálice e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice no Novo Testamento do meu sangue. Meu Deus, oh Deus, que essa palavra possa despertar a sua igreja hoje, Senhor. E a ordem que o Senhor deu é que nós possamos frutificar. Oh meu Deus, talvez as árvores disseram, oh Deus, para aquela oliveira:
você não cresce quase. E o pouco que você cresce, lá vem alguém com uma tesoura e corta e diminui você, diminui o seu tamanho. Você está sendo podada, cortada, diminuída. Oh Deus, mas eu creio que a resposta da videira é essa. É preciso que corte, que se pode, senão eu não produzo o fruto. Eu existo para produzir. Eu nasci para produzir. Eu nasci para frutificar. Esse é o desejo do meu Senhor. Esse é o desejo do meu Criador. Esse é o desejo daquele que me trouxe à existência. Oh Deus, não importa o tamanho que nós somos, mas importa que nós possamos produzir os nossos frutos. Não importa o tamanho, Senhor, nós podemos ter até uma árvore pequena, baixa, mas se nós estivermos no alcance das pessoas para colherem os nossos frutos e comerem, estaremos agradando ao Senhor. Que eles possam se alimentar de nós. Oh Deus, aqueles que fazem parte da tua igreja, que têm um compromisso contigo, Senhor, que hoje a única preocupação deles seja produzir. Não importa se nós vamos reinar, se vamos reinar sobre árvores do campo, sobre florestas, sobre milhares ou centenas de milhares, mas o Senhor nos chamou para dar fruto, e a única coisa que nós queremos é frutificar. Quando Paulo estava na prisão, Senhor, ele disse: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, e eu guardei a minha fé. Ele quis dizer: eu produzi todo o fruto que o Senhor me escolheu para produzir. Eu cumpri a minha carreira. Eu cumpri a minha obrigação de frutificar na obra do Senhor, na casa do Senhor. Oh meu Deus, coloca dons na sua igreja, dons ministeriais, dons espirituais, e que cada um possa produzir, cada um possa frutificar, Senhor, que nós possamos produzir muitos frutos, que o Senhor se agrade de nós, frutos que tenham agradado a Deus e servindo aos homens. Nós fomos chamados para agradar a Deus e servir os homens, como igreja, levando a tua palavra, levando o teu evangelho, levando o teu reino, curando os doentes, libertando os oprimidos, expulsando os demônios, anunciando a salvação e o perdão em Cristo Jesus. Dá-nos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, por favor, segure o pão, segure o cálice na sua mão, e nós vamos participar todos juntos. Segure. Nós já estamos encerrando, somente esse momento final. Segure o pão, segure o cálice. O Senhor te chama, o Senhor te escolhe. Produza. Não tenha medo de frutificar. Não tenha medo de produzir. Não tenha medo que os homens venham em você e se beneficiem dos seus frutos, porque para isso você foi criado. Para isso você foi criado. A oliveira foi criada para gerar azeitonas, para dar luz para os homens, também usada como remédio. O pastor acha uma ovelha perdida e ela está ferida, ele derrama óleo nas suas feridas. É o que disse Jesus: eu preciso do teu óleo, eu preciso do teu azeite, eu preciso do teu fruto. Eu tenho que ungir ministros, sacerdotes, reis, profetas. Eu preciso do óleo, eu preciso do fruto da oliveira.
E se a oliveira recebe uma proposta, Senhor, oh meu Deus, de abandonar os seus frutos para poder se tornar rei, ele disse: eu não quero deixar de produzir meus frutos para ser rei, para reinar sobre as outras árvores. Eu prefiro ser uma simples árvore, mas que eu possa dar os meus frutos e agradar o meu Criador, agradar o meu Senhor. Ó Deus maravilhoso, ó Deus poderoso, aceita, Senhor, recebe as nossas vidas no teu altar. O Senhor é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a todos. Vocês pegaram o pão, o cálice? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Todos estão no poder do pão, do cálice? Amém. Vamos orar. Feche os seus olhos. Ó Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra. Oh meu Deus, o Senhor procurou fruto naquela videira, naquela figueira, e não achou frutos. E disse para a figueira: seca-se. Imediatamente ela secou. Porque o Senhor queria dizer, mostrar, ensinar que o valor da árvore está no seu fruto. O Senhor disse que os falsos profetas não frutificam. O Senhor disse que não espera fruto nenhum de espinhos. Mas o Senhor disse: eu espero a azeitona, o óleo da oliveira. Eu espero o fruto, a doçura da figueira. Eu espero a uva, o vinho da videira. Oh meu Deus, olhe para cada um de nós, Senhor. E aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, nós possamos frutificar na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Consagre agora este pão, este elemento. E nós queremos agora comer. Queremos agora participarmos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, coma deste pão. Em nome de Jesus. Ó poderoso, santo é o teu nome. Ó Deus, estende as tuas mãos agora, Senhor. Ó Espírito Santo, vem restaurar a tua igreja. Experimentamos reforma, mas precisamos ser restaurados, voltarmos às origens que o Senhor nos criou, à sua imagem e semelhança. A origem, Senhor, de podermos ver capas de Babilônia e darmos as costas dizendo: não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Ele espera de mim. Podemos ver o ouro e a prata e darmos as costas e dizer: não é esse tipo de ouro que o Senhor tem para dar para mim. Eu creio que o Senhor tem algo melhor. Se eu tão somente obedecê-lo. Oh meu Deus, que nós possamos frutificar, significa obedecer ao Senhor. Tudo aquilo que Ele disser para nós, nós possamos obedecê-lo. Ajuda-nos, Senhor. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a podermos obedecer a Tua voz. E que sempre a Tua presença possa estar conosco.
Senhor, nós te adoramos nesta noite. Oh Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua presença neste lugar, pela tua palavra, Senhor, que fala poderosamente aos nossos corações. Oh Deus, precisamos de mudança. Vem, Senhor, nos fortalecer. Vem, Senhor, tocar nas nossas vidas, Senhor, para que possamos cada dia te servir melhor, Senhor. Não da nossa maneira e nem da nossa vontade, mas a tua vontade, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos frutificar. Oh, Senhor, nos ajude. Oh, Deus de poder, derrama a tua unção sobre as nossas vidas nesta noite. E que possamos, Senhor, fazer tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem falado nos nossos corações, aquilo que o Senhor tem falado no nosso meio, que possamos, ó Pai, praticar, para que o Senhor venha se agradar da nossa vida. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha consagrar esse cálice, que é a aliança que o Senhor fez com a tua igreja. Ó Deus, consagra também as nossas vidas nesta noite, porque nós queremos, ó Pai, servir a Ti somente, Senhor, fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Vem nos capacitar, Senhor, que o Teu sangue venha nos fortalecer e trazer uma vida nova para a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, beba desse cálice. Feche seus olhos, repita comigo, diga: Senhor meu Deus, ajuda-me a frutificar, ainda que eu receba propostas para reinar, para ser grande, para ser poderoso, mas para isso eu tenho que deixar de produzir os meus frutos. Ajuda-me a rejeitar, a desprezar, a recusar toda a oferta, para que eu possa tão somente produzir frutos para agradar o meu Deus e para servir aos homens, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos somente recolher os cálices. Irmãos, busque o Senhor. Busque o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu coração. Clame ao Senhor. Busque a sua palavra. Procure entender aquilo que Deus quer de você, porque Deus está em busca de pessoas que querem se relacionar com Ele. Relacionar com Deus significa ouvir a Deus. Relacionar com Deus significa: Senhor, vem comigo, fica comigo, eu quero a tua presença, eu preciso de ti, Senhor, porque a minha vida não vale nada sem a tua presença. A única coisa que me vale é a presença do Senhor, e qualquer coisa que não tenha a presença de Deus, eu estou disposto a recusar, eu estou disposto a renunciar. Só nós continuamos frutificando se nós renunciarmos. Aquilo que vem para as ofertas que nós recebemos diariamente, para nos fazer deixar de produzir os nossos frutos. Vamos continuar. Vamos continuar. Ainda que você não produza muito fruto, mas continue produzindo. Você é uma árvore frutífera e não vai ser de jeito nenhum cortada e nem lançada no fogo. Amém. Apenas frutifique. Vamos encerrar? Que a graça de Jesus, o amor de Deus
a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém? Aleluia! Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.